Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso curso de dor, o quinto sinal vital. Então será uma breve explicação sobre o que nós vamos encontrar no nosso curso. Então, a dor ela é uma sensação subjetiva, ou seja, a gente não tem como explicar ou mensurar a quantidade de dor que cada pessoa sente. Então, o que para um é uma dor muito forte, para outro pode ser uma dor leve. O que para um é insuportável, para o outro ele consegue lidar com aquela dor tranquilamente. Então é muito difícil dizermos, aquela pessoa tá falando que tem dor, mas nem é tanto assim, né? Porque pra gente pode não ser, mas para aquela pessoa é algo insuportável. Então cada um responde de uma forma. E a dor, apesar dela ser extremamente incômoda, ela é um sinal de que alguma coisa está indo errada no nosso organismo. Ou existiu uma lesão que provocou a dor, ou então tem alguma coisa que está em mau funcionamento, né? Alguma coisa não está correta no nosso corpo. Então pode ser um mau funcionamento de um órgão, pode ser a posição da nossa coluna, pode ser uma lesão articular, uma lesão muscular. Então ela quer dizer que algo está errado. Então, como que a gente vai fazer para estar mensurando a dor do paciente, do cliente? A gente faz uso de escalas, e essas escalas elas podem ser por meio de cor, podem ser por meio de rostos, né, mostrando fisionomias, que desde feliz até triste, pode ser por meio de números. E quando a gente utiliza uma escala, um tipo de escala com a pessoa, a gente tem que usar sempre aquela mesma escala, que é pra gente conseguir mensurar. Se eu optar no meu atendimento utilizar escala de número, até o final do meu tratamento eu vou continuar usando aquela escala de números. Então, toda vez que eu for atender a pessoa, eu peço para que ela mensure a dor no tratamento. Então, seria até interessante a gente mostrar a escala, pedir para que ela mensurasse antes, no início do tratamento, né, no início da sessão do atendimento, e no final do atendimento, para a gente estar sabendo se aquele tratamento está piorando a dor, para saber se está melhorando e se com o tempo a pessoa está evoluindo para uma melhora. Então, a dor, a gente tem que lembrar que ela está muito relacionada com o emocional. Tanto ele pode estar, o emocional, causando a dor, como a dor pode estar trazendo um problema emocional para a pessoa. Então, como assim? Por exemplo, uma pessoa que é muito estressada, que ela é muito tensa, é muito comum que ela passe a ter dor na região cervical, na região dos ombros, né? Então, a gente vai estar fazendo um tratamento para aquela dor cervical, mas a gente tem que lembrar que essa dor tem um fundo emocional. Então, muitas vezes a gente vai precisar associar um tratamento psicológico ou então uma outra atividade para que a pessoa diminua esse nível de estresse. Ela vai precisar mudar a rotina de vida para que consiga fazer um tratamento efetivo com relação à dor, porque não adianta só tratar o sintoma, a gente precisa tratar a causa, né? Ou então a dor ela pode levar a problemas emocionais. Uma pessoa que tem uma dor crônica, que ela está sentindo uma dor, por exemplo, uma dor constante no joelho, onde aquela dor está deixando a pessoa incapaz de subir uma escada, deixando incapaz de fazer longas caminhadas, incapaz de ter sua vida social. Então, isso, consequentemente, pode trazer uma depressão para essa pessoa e então vai virando um ciclo, né? Então, a gente não pode olhar o indivíduo somente naquela causa, naquele sintoma. A gente tem que saber qual a causa do sintoma, né? E existem diferentes tipos de dor. Então, a dor ela pode ser aguda, aquela dor que ela tá presente por pouco tempo, né? Então, a partir do momento que cessou a lesão, cessa a dor.
né? Então, por exemplo, uma ferida que está em fase de cicatrização. Cicatrizou a ferida, passou a dor. Então, aquilo é uma dor aguda, né? A dor ela pode ser crônica, que é aquela que persiste por um longo período, que a pessoa faz tratamentos e ela fica por questões de meses, chegando a 3 meses de duração. Então, a gente já pode dizer que ela é uma dor crônica, né? Porque cessa a lesão e ali continua, e a dor ali continua. A dor disruptiva, que é aquela dor que enquanto a pessoa está fazendo um tratamento para dor crônica, ela passa a ter crises de dor. Então, ela está respondendo bem ao tratamento, ela está respondendo bem à medicação, aos exercícios, e de repente ela tem aquela crise de dor aguda, que pode ser por um movimento, que pode ser por alguma atividade, né? Então, assim, quando for só por um movimento, uma atividade, então mantém o tratamento. Só que existem casos em que que essa dor disruptiva ela é tão constante que precisa aumentar a dose medicamentosa ou mudar a forma de tratamento. Tem a dor nociceptiva, que pode ser visceral, que é aquela que vem de órgãos internos. Então, que são aquelas dores até que vamos dizer comuns. Então, devido ao nosso ácido estomacal, que causa azia, cólicas intestinais devido aos movimentos do intestino, cólicas menstruais. Então, são as dores viscerais, nociceptivas viscerais, que elas estão ligadas com os receptores nervosos que a gente tem nessas regiões. Ela pode ser somática, né, que ela atinge mais a região que, devido a alterações nesses receptores, por atingir os receptores nervosos, a pessoa tem dor na superfície corporal, né, tipo músculos, articulações, né, então aí ela sente esse tipo de dor que está relacionada com receptores nervosos, que são dores mais específicas. A dor neuropática, que ela pode ser tanto do sistema nervoso central, que é aquele que o sistema nervoso central é o que o nosso encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos que a gente tem nas periferias do corpo, que pode estar sendo ocasionada por alterações na coluna vertebral, que aí pinça um nervo que vai, porque da nossa coluna sai uma rede de nervos. Então, um mau posicionamento da coluna, uma hérnia de disco, uma vértebra deslocada, ela acaba comprimindo esse nervo e a pessoa sente a dor. Ou então doenças degenerativas, né, da região do sistema nervoso. Então, é aquelas dores em sensação de queimação, formigamento, adormecimento. Então, são dores que ficam por longo período, porque, por exemplo, se a gente tem uma hérnia de disco, é difícil estar fazendo a reversão. Ela não é impossível, mas ela demora para se fazer a reversão, então ela acaba sendo crônica, porque ela fica por um longo período. E a dor somática, que ela é mais difusa, só que assim, ela tem pouco receptor, né? Então, ela pega áreas mais difusas, mas elas não são tão, elas não marcam tanto a pessoa, porque ela é aquela dor mais que não consegue delimitar direito, é aquela dor mais incômoda. Então ela pode ser superficial, pode ser na pele, na mucosa, né? Ou então ela pode ser profunda, pegando tecidos mais internos, como vasos sanguíneos, né? Então é aquela dor, aquela sensação pesada, aquela dor mais ardida. Tem a dor psicossomática, que ela não tem uma causa física, mas sim ela tem uma causa emocional. Então, já foi provado que, por muitos estudos, que tem muita ligação da nossa parte emocional com a nossa parte física. Então, doenças emocionais podem levar a doenças físicas, né? Então, são dores que estão ligadas realmente com a parte emocional. Então, a gente tem que tratar esse paciente com uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa mudar toda uma rotina de vida dela com atividades. E existe também a dor fantasma, que é um tipo de dor
que é comum nos amputados, né? Porque o cérebro, ele não entende que a pessoa não tem mais aquele membro que foi amputado. Então a pessoa continua sentindo dor naquela região. E enquanto isso interfere muito, porque a pessoa sente dor numa região que ela não tem, né? Então isso atrapalha muito a rotina de vida da pessoa, e isso também atrapalha muito para colocar a prótese. Então, enquanto a pessoa não cessa essa dor, não tem como colocar a prótese. Ela não aceita, ela tem dificuldade de aceitação, ela tem uma rejeição dessa prótese. E os tratamentos, eles podem ser muito variados para cada tipo de dor. Às vezes a dor precisa ser feita com analgésicos, às vezes precisa ser feito com tratamentos com analgésicos até bastante potentes. Às vezes o tratamento precisa ser feito com medicações psiquiátricas. Precisa ser feito, a maioria das vezes, na verdade, precisa de exercícios físicos, de movimento, de atividade, de relaxamento, de mudança da rotina de vida, né? Porque, como eu disse, muitas situações do ambiente, né? Muitas situações que na verdade não são físicas, que são emocionais ou até do ambiente externo, acaba causando dor e a pessoa não se dá conta disso. Aí acaba tomando muita medicação, acaba procurando o médico constantemente, e a pessoa acaba fazendo o quê? O repouso. Eu vou repousar para passar dor. E o repouso, na grande maioria das vezes, não é o que faz a pessoa ter dor. Muito pelo contrário, faz a pessoa ter mais dor, principalmente nos casos de dor crônica. Então, a falta de exercício leva a uma dor crônica, né? E o repouso faz ter mais dor crônica, né? Então, por isso que a gente tem sempre que estar avaliando esse paciente, esse cliente, tá sempre questionando sobre a sua rotina de vida, tentando incentivá-lo a mudar e, se necessário, estimulá-lo a procurar muitas vezes até um nutricionista para estar fazendo uma dieta para que diminua peso e deixe de sentir dores, procurando um psicólogo para tentar tirar essas tensões. Pessoas que são muito ansiosas, às vezes síndrome do pânico faz essa pessoa ter muita dor no corpo. Então, sempre investigar para direcionar o melhor tratamento para essa pessoa. Então, essa foi uma leve introdução, né? Mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre tudo isso, e eu espero que aproveitem todo o conteúdo. Até mais!